Bom, Então, primeiro... só para lembrar, nós chamamos a dona Neuza para tratar sobre a ADI 7796. Ótimo. Vou pegar, então vamos lá. Vai descontando os minutos. Fica tranquila. Mas está bom. Bem melhor. Bom, primeiramente quero cumprimentar o doutor Rafael, digníssimo vereador, pelo honroso convite aos demais vereadores e às pessoas que aqui se fazem presente. Nós estamos vivendo um momento muito importante e um desafio muito grande na nossa história do movimento apaiano no Brasil. Trata-se dessa ação direta de inconstitucionalidade, número 7796, que se encontra no Tribunal Superior Federal e que está nas mãos de Dias Toffoli para ser votada. Porém, se vocês me perguntarem quando que ela vai ser votada, ainda não tem a data. É uma preocupação. Por quê? Porque o Conselho Interno do Supremo Tribunal é quem marca essa votação. Então, no momento em que marcar essa votação, aí sim nós vamos ter que entrar com tudo, numa união muito forte para que a gente possa fazer isso não acontecer. Por quê? Porque para eu falar para vocês o seguinte, nós temos no Brasil 2.420 APAES. Hoje, nós temos um atendimento direto às pessoas com deficiência por dia de 1.600.000 atendimentos. Isso, 2 atendimentos prioritariamente, na área da saúde, na área da educação, na área do esporte, na área da cultura, na área do trabalho, em todas as áreas que as APAES fazem. Então, veja bem, se isso passar, o impacto social que terá na nossa vida. E eu quero dizer para vocês que é uma ironia do destino, porque em 1954, o Brasil não tinha nenhum atendimento. E chegava no nosso país uma diplomata norte-americana, Beatrice Bemes, com um filho com síndrome de Down, com 14 anos, indignada que no nosso país não tinha nenhum atendimento a essas pessoas. Ela provocou, junto com os pais, com médicos, com pessoas com deficiência, inclusive o doutor Justino estava nessa história, dessa provocação, e surgiu-se a APAE. Então, hoje nós estamos completando 70 anos da nossa história. Veja isso, é o maior movimento filantrópico do Brasil. Eu pergunto aqui, quantos municípios nós temos no Brasil? 5.000, quase 6.000. Nós estamos presentes, gente, em 2.420 municípios. Nós somos a maior instituição filantrópica do Brasil e do mundo, que fazemos um trabalho voltado a essas pessoas. Então, quando se trata, nós estamos vivendo 3 situações, nós já vivemos com essa 3 situações, da qual eu já fiz parte. A primeira, vocês se lembram, quando nós estávamos defendendo a Meta 4 em Brasília, Mercadante era o ministro da Educação e queria acabar com as APAES. Com as APAES não acaba, porque a APAE ela tem o seu CNPJ, jamais acabam com as APAES. Eles acabam, sim, com os atendimentos. Isso pode acontecer. E isso, se acontecer, é lamentável. Ele disse para mim, esse ministro, né, nós fomos lá para defender a Meta 4, e ele disse o seguinte, eu não posso permitir essa segregação, esse nicho de pessoas com deficiência dentro das APAES. E eu disse, respeitosamente, senhor ministro, o senhor não conhece o chão de uma APAE. No Paraná, nós temos 45.000 alunos com deficiência. Como que pode no Paraná ter tudo isso? Mas essa é a nossa realidade. Vencemos, passamos a Meta 4. E agora, o que está acontecendo com essa ação? Né, movida pela Federação Nacional de Síndrome de Down. No Paraná, nós temos a Reviver Down em Curitiba, que provocou isso no Ministério Público do Paraná. Então, vejam, senhores, é uma ação de inconstitucionalidade a uma lei que eu já falo para vocês, contra o governo do Estado do Paraná. Mas, se isso passar, vai respingar nessas 2.420 APAES que eu disse para vocês em todos os atendimentos, porque daí vão seguir. E o que acontece? Aí eu volto um pouquinho na nossa história do Paraná. Quem lembra da secretária de Educação, na época do Requião, a Saliba,
professora Saliba, ela queria, naquele momento, ela queria cortar o atendimento junto às APAES dos alunos com 18 anos. Acima de 18 anos, ela não queria mandar mais recursos. O governo do Estado do Paraná não queria mais recursos. Em 3 dias, nós mobilizamos 3.000 pessoas na frente do Palácio do Governo, no Estado do Paraná, e ela perdeu a sua cadeira. Deixou de ser secretária porque o Requião não aceitou. Pois bem, no Estado do Paraná, nós temos uma lei, a Lei 17.656, de 2013. Essa lei é uma lei que diz o seguinte: todos iguais pela educação. Guardem isso, todos iguais pela educação. O que significa todos iguais pela educação? Significa que tudo que vai para a rede comum de ensino, as APAES, a rede conveniada junto com o Estado, ela tem direito. Ou seja, professor, merendeira, materiais de secretaria, geladeira, fogão, prato, professor, serviços gerais, tudo que uma escola comum precisa, o Estado, através dessa lei, ele tem que ceder à rede conveniada. E quem são essas redes conveniadas? São as 330 APAES, 17 co-irmãs no Estado do Paraná. Aí vocês vão me perguntar, quem que é co-irmã? Co-irmã é o ILES, Flávia Cristina, COL, FEBIEX. FEBIEX é uma fundação de pessoas que atende pessoas com deficiência só de Curitiba. Eles têm 27 escolas em Curitiba. Então, eles fazem parte também desse termo. E esse termo, ele existe, gente, desde quando nós tínhamos 87 APAES. Aí que pega a nossa história. O porquê dessa lei? Antes dessa lei, esse convênio, nós tínhamos um termo chamado Convênio de Amparo Técnico e Financeiro. Nós vivíamos de pires na mão. Nós íamos lá pedir professor. O professor Célio foi um que trabalhou conosco nesse momento. E eu faço parte dessa história também, desse momento. Nós fomos crescendo. E, a partir do momento que nós tínhamos esse convênio de amparo técnico e financeiro, chegou-se em 2013, o professor Flávio, ele era o vice-governador do Estado, sentiu a necessidade de ter uma lei para segurar esses convênios, porque todas as vezes que podia ter o convênio, era uma luta, você ficava lá de pires na mão, nós precisamos disso, nós precisamos daquilo. Criou-se essa lei, e essa lei foi escrita por nós. Essa lei foi escrita por nós, pelo movimento das APAES. Nós já ajudamos na minuta dessa lei. Então, é importante que os senhores tomem conhecimento dessa lei. Por quê? Porque é isso que eles estão julgando de inconstitucionalidade no governo do Estado do Paraná. Porque você sabe quanto que o Estado manda para as instituições, que são 330 APAES, 17 co-irmãs, mais 27, dá 400 e poucas instituições. Por ano, é um convênio no valor de 500 milhões. Então, o nosso termo hoje, ele está em volta de 500 milhões. Por que a Federação Nacional do Síndrome de Down e o Ministério Público acham que é inconstitucionalidade? Por quê? Porque eles querem que esse recurso financeiro, que o governo do Estado do Paraná, passe para as escolas públicas. Aí que é o grande perigo. Não que nós somos contra a inclusão. Isso significa, presidente, que nós teríamos que pegar 279 alunos da APAE de Ibiporã e passar tudo para onde? Para o município. De uma certa forma, para o governo talvez fosse confortável, né? Fazer isso, né? Porque daí é responsabilidade do município. Mas aí vamos pensar junto. Tem cabimento? 279 alunos com deficiência intelectual e múltipla, alunos com sonda, alunos com autismo, além do autismo com deficiência intelectual, alunos com PC, alunos cadeirante, na rede regular de ensino, hoje, no nosso município? Vamos pensar junto. Não teríamos condições. E nem poderíamos. Por quê? Porque se você olhar a nossa legislação, e se você olhar a LDB, você vai ver que nós temos 3 tipos de atendimento para a pessoa com deficiência. Primeiro, nós temos o aluno incluso, tá? O aluno que está lá na rede regular de ensino. Hoje, Ibiporã eu acho que é um destaque, presidente, na questão do atendimento à pessoa com autismo. Vocês sabiam que no Brasil nós temos 14,4 milhões de pessoas com deficiência. 14,4 milhões de pessoas com deficiência.
Desses 2,4 milhões tem autismo. Hoje, o autismo explodiu. E o que nós precisamos? Nós temos que ter o atendimento inclusivo? Sim. Na rede regular de ensino? Sim. Mas na rede regular de ensino, nós precisamos de um apoio, nós precisamos de ter sala especializada, classe especial dentro da rede regular de ensino, porque você pega um aluno com autismo, do grau 3, que você precisa de uma pessoa para acompanhar. Você acha que ele vai acompanhar uma aula de matemática, uma aula de português? Vai ter atividades que ele vai conseguir acompanhar. Então, se ele está numa sala especializada, naquele momento que ele tem uma aula de educação física, uma aula de artes e de outras disciplinas, ele pode sair daquela sala e ir junto e acompanhar. Isso que nós chamamos de atendimento inclusivo. Certo? E nós temos também o atendimento das escolas especializadas, que são as APAES que fazem esse trabalho. Então, senhores vereadores, o que nós precisamos de todos os vereadores, todas as câmaras de vereadores e o Paraná mobilizando os seus deputados, os seus vereadores, para que saia uma moção em apoio à continuidade das escolas especializadas mantida pelas APAES. E eu trago aqui, até assim para conhecimento de vocês, eu vou deixar esses expedientes com o Rafael, com o presidente, para que vocês possam entender o que nós queremos. O que nós queremos é a manutenção das escolas, porque o impacto social disso, essa parte de orçamento, que eu acho que mexe também, e claro que mexe, 500 milhões por ano para o governo e para o município vai ser um desastre, e nem nós não vamos conseguir fazer acontecer isso. E tem mais um detalhe, a família é a primeira a escolher onde ela quer que seu filho estudem. Eu sou mãe de 3 pessoas normais, graças a Deus. Eu posava no Bilac, na fila, para matricular meus filhos de manhã. Vocês lembram disso, professor? Nós posávamos na fila para poder pegar a aula de manhã. Então, eu queria que estudasse no Bilac. Então, eu tinha o direito de escolher para eles, pequenos, né? Então, a família tem prioridade. Claro que nós temos mães que chegam lá e falam, não, eu quero meu filho na rede regular de ensino. Beleza, mãe, sem problema. Joia, pode levar. E o que está acontecendo? Nós estamos com alunos que, depois do 2º ano, se ele não aprende até a 2ª etapa, ele não pode voltar para pai. Ele não pode. Tem uma lei no MEC, se eu não me engano, o decreto 28, ele não pode retornar. Então, a partir do momento que ele está no município, que ele é autista, que ele tem uma deficiência, que ele tem síndrome de Down, que ele tem algum problema, ele não pode voltar para pai. E aí, o que acontece? Nós temos alunos, nós recebemos um aluno e eu defendi essa pessoa, ele veio da ACD de São Paulo. Ele terminou o ensino médio, gente, ele veio com diploma de ensino médio. O menino estava na fase pré-silábica. Pré-silábica, vocês têm noção do que é isso? E não pôde voltar para pai. E passaram, porque hoje o ensino está assim. Chegou, eles vão passando, né? Não pode reprovar. Então, o que está acontecendo é muito disso. Então, por isso que a nossa defesa é manter as escolas especializadas. Por quê? Porque nós temos um grupo de pessoas especializadas, professores especializados, nós temos a parte médica, porque a nossa escola, a nossa PAI, ela é um atendimento completo, gente. Não vou falar da nossa situação, mas a PAI, gente, na maioria das APAES, me perguntaram agora há pouco, você tem psiquiatra lá? Eu falei, por quê? Vamos matricular algum vereador lá? É brincadeira, né? Mas veja bem, nós temos essa parte completa na PAI. Nós temos médicos, nós temos neurologia, nós temos que ter. Hoje nós estamos defasados, vocês sabem. Mas nós temos que ter nutricionista, nós temos que ter TO, nós temos que ter físio, nós temos que ter fono, nós temos que ter psiquiatra, nós temos que ter neurologista. Por quê? Uma pessoa com deficiência intelectual e múltipla, toda essa parte que eu disse é o viés para que ela vá bem na educação. Porque se ela não tiver isso, ela não vai bem na educação. Então, senhores vereadores, a minha fala, é lógico que se eu tivesse, eu vou ouvi-los nessas indicações, nossa, aquilo eu fico entusiasmada, que eu tenho vontade de falar também, eu sei que a gente não pode falar, né? Mas eu fiquei muito feliz de poder trazer aqui para vocês, clarear que se trata de uma ação direta de inconstitucionalidade
contra o governo do Estado do Paraná. Só que, se isso passar, ela vai respingar em todas as APAES, em todos os atendimentos. Então, hoje, nós temos todas as federações. Eu faço parte da Federação Nacional, e nós temos 23 federações, que são todos os estados. Então, nós se reunimos agora em Brasília, recentemente, todas as federações estão fazendo um apoio ao Paraná. Estão fazendo um apoio, uma moção de apoio ao Estado do Paraná para que a gente não deixe passar isso daí. Porque vai ser um retrocesso na nossa história, vai ser um retrocesso para os nossos alunos, vai ser um retrocesso para os nossos profissionais, vai ser um retrocesso para as famílias e para a nossa sociedade. Porque a PAI não é da dona Neuza, não é do seu Elson, não é do seu Durval, não é da federação, a PAI é do município. E se isso passar, o município, eu tenho certeza que Biporã vai acolher de alguma forma, mas sem condições de acolher, né? Dona Neuza, por isso que nós, vereadores todos, assinaram, né, uma moção, nós enviamos para todos os deputados federais do Paraná, certo. Inclusive, independente se teve voto aqui em Biporã ou não, porque as APAES é o que a senhora falou, ela não é nossa, não é só de Biporã, ela é da sociedade, né, do Paraná, do Brasil. Então, nós fizemos isso, enviamos para todos os senadores, para os 3 senadores e para todos os deputados do Paraná federais, né, para que eles possam fazer também demonstrar que a Câmara de Biporã, na sua integralidade, né, contra a ADI, né, 7796. Certo. Então, essa moção a gente já passou. Mas eu vou deixar aqui, no momento em que sair a votação, logicamente, a gente informa a Câmara. Por exemplo, nosso conselheiro, que é de Rolândia, o seu Eduardo, ele falou, sexta-feira, ele falou na Câmara de Vereadores, e nós fizemos toda essa mobilização para que todas as APAES busquem as câmeras para fazer isso que vocês estão fazendo. Certo? Dona Neuza, uma pergunta aqui. Primeiro, eu vou fazer uma colocação, depois eu quero fazer uma pergunta. Pois não. 500 milhões dividido por 399 municípios, porque eu duvido que tenha município que não tenha pelo menos uma criança, um adolescente, alguém que não tenha algum problema. Todas as cidades têm. Se a gente for dividir por 399, dá 1.253.000. Quem consegue manter a estrutura por ano? 1 milhão. Tinha que ser muito mais, nós tínhamos que ter muito mais APAES, criar muitas mais, porque o que a senhora falou é muito importante. Tem que partir do pai e da mãe saber até onde que o meu filho tem condição de acompanhar ou não. Não adianta eu simplesmente enfiar dentro de uma escola normal uma criança com deficiência, uma criança com algum tipo de transtorno, e simplesmente dizer ela está sendo inclusa, ela vai ser ridicularizada, ela vai sofrer bullying, ela vai ter problema, e vai, em vez de ajudar ela a ter avanço, vai fazer ela retroceder. Certo. Eu trabalho com crianças com deficiência, e eu sei como que, às vezes, a gente tem que ter um instrutor junto com a gente ali no judô, para atender aquela criança, para não dar dificuldade. Então, tipo assim, nós precisamos não só ficar nessa situação de fazer moção, de fazer indicação. Se for preciso, nós temos que lotar ônibus e ir para frente de Assembleia Legislativa do Paraná, nós precisamos ir para frente de Assembleia Legislativa lá de Brasília, mas nós não podemos deixar. Nós não podemos deixar que agora vem a minha pergunta, o porquê dessa federação da síndrome de Down entrar com um pedido jogando contra as APAES. Isso que nos deixa assim, bastante indignado, porque o movimento Down, eles são totalmente a favor da inclusão. Simplesmente isso. Totalmente a favor da inclusão. Não vou dizer que tem Down, logicamente, a gente sabe de história de Down, se eu fosse contar aqui para vocês, de Down que fizeram faculdade de educação física. Gente, mas você tem que pensar também no que tem, onde tem uma família. Qual é a porcentagem dessas crianças com síndrome de Down que consegue chegar? Nós temos um aluno de síndrome de Down que chegou à faixa preta de judô.
Mas é igual ao autismo. Dentro do autismo, nós temos grau 1, grau 2, grau 3. Na síndrome de Down também tem os graus. Exatamente. A gente sabe que tem crianças com síndrome de Down, adultos que levam uma vida normal. Mas também nós temos aquelas crianças e aqueles adolescentes que têm dificuldade. Mas você já respondeu a pergunta, e até porque ele se destaca em uma área. Né? Ele se destaca, de repente, no teatro, ele se destaca na música, ele se destaca na natação. Nós temos atletas aí fabulosos. O governo Então, devia estar pensando em construir mais a paz e mais convênios com as outras empresas. Cada dia que passa, a gente está vendo que as doenças do futuro e as doenças que estão vindo são mais neurológicas, são mais neurológicas que qualquer outro tipo de doença. Olha a quantidade. Eu acredito que, num passado muito próximo, a gente tinha muito mais situações de autismo, porém, não tinha como identificar o diagnóstico. Muitas vezes era, não, isso daí é uma criança quieta, uma criança, ou se não, uma criança muito agitada. Era isso daí. Mas hoje, com os diagnósticos, nós vamos ter que pensar muitas vezes em criar novas situações. Eu só gostaria também de completar, me desculpem que eu não coloquei, mas nós temos a lei, são duas ações que eles estão questionando, a Lei 17.656 e o Estatuto Estadual da Pessoa com Deficiência do Paraná, que é a Lei 18.419, de 2015. Essa também, nós participamos dessa minuta, nós ajudamos a escrever. Então, eles estão considerando o nosso Estatuto Estadual das Pessoas com Deficiência inconstitucional e a lei. Me desculpe que eu não respondi. Pela ordem, só como acabou os primeiros 20 minutos, eu gostaria de colocar em votação a prorrogação por mais 20, para a gente poder finalizar a conversa com a dona Neuza. Eu só tenho um exemplo daquilo que... que daí a gente precisa colocar em votação. A votação, ok. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Então só deixa eu colocar um exemplo. Eu estive... vocês sabem que nós vivemos um momento sindrômico da tela, né? Tá todo mundo no celular, é um absurdo. Eu tive um exemplo essa semana de uma mãe que a criança começou a ter um problema na escola, isso na rede regular de ensino. A criança chegava na escola, não queria ficar na escola, hiperativo, papapá, e o que estava acontecendo, não queria saber de ir para a escola, queria ir para casa. Aí chamaram uma psicóloga, fizeram um estudo. O que acontecia? Uma criança de 9 anos, ele burlava o horário, os pais iam dormir, ele fica, depois que os pais dormem, ele fica a noite inteira na telinha. Aí chega no outro dia, ele não quer, lógico, ele não quer saber da escola. E isso gera o quê? Um pseudo diagnóstico de autismo, né? Não tem nem dúvida, é fácil estar lá, autismo. Então, quando você vem e fala do autismo, eu concordo com você, porque nós, na PAI, nós demoramos, nós temos dois alunos que nós demoramos 7 anos para fechar um diagnóstico, porque na época não tinha instrumentos, e a UEL quem nos ajudou. Porque quando você tem uma criança com autismo, bebê, eles estão diagnosticando, com 2 anos, 3 anos, já estão diagnosticando, mas quando você tem uma pessoa com autismo e deficiência intelectual, é muito, muito difícil. Então, hoje nós temos o autismo funcional. Eu brinco, às vezes, eu falo que acho que se eu fizer uma avaliação, acho que eu sou uma autista idosa. Eu penso nisso, sabe, às vezes, porque hoje, olha o tanto que tem. Então, vocês imaginem, por exemplo, quando eu falei de Ibiporã, se o presidente pode me corrigir, mas Ibiporã tem 400 alunos laudados, incluso na rede municipal de ensino. Não, eram 282 e tinha mais um tanto para ser Então, tivemos uma fala com o prefeito e ele disse que estão 400 e ainda tem gente na fila, porque evolui. Imagine a dificuldade que é se você não tem uma secretaria com apoio, com professor de apoio, com diagnóstico fechado, mas que com toda a estrutura e com todo o acolhimento que essa pessoa precisa, que esse aluno precisa. Dona Neuza, só uma questão que eu gostaria porque é o seguinte, nós temos o legislativo, né, que é os deputados, que está aí para ser, que a gente tem que cobrar deles, mas agora tem uma eleição que vem aí, mas
qual que é a posição do governo? Ou como que a senhora sente a posição do governo em relação a essa questão? Porque quem realmente tem o dinheiro, né, e quem é o executivo, né? Mas o legislativo, lógico, tem a força, é o que faz a lei, é o que tem, né, toda. Mas eu digo assim, qual que é a posição do governo hoje em relação a essa questão? Veja, nós tivemos uma audiência em Brasília, onde foi o presidente da LEP, né, que não, ele não é o presidente, o Cury não é o presidente, não, é o Cury. O Cury. Esteve o Cury, esteve o nosso presidente, esteve o presidente da Federação Nacional, e esteve o presidente da Federação do Estado do Paraná. Eles estão com o apoio, sem sombra de dúvida, porque sabe que vai ser um retrocesso. Então, a gente sente o apoio. Agora, nós temos reunião essa semana da Federação do Paraná, e nós vamos ouvir mais de perto o nosso presidente para ver como que também como que a federação vai se posicionar. Porque nós temos todo o amparo do governo. O governo do Estado do Paraná, ele tem tem apoiado, inclusive, ele tem liberado verbas para a construção de APAES. Em Laranjeiras do Sul, não é que ele está construindo a PAI, vamos assim entender. Ele está, através do município, ele está construindo escola e cedendo para as APAIs, para o município que não tem a PAI, que não tem sede própria. Por exemplo, Cornélio, se vocês forem em Cornélio, Cornélio é municipal. A PAI é uma PAI municipal. Lógico que nós gostaríamos sempre de ficar independente, porque a PAI ela é a mantenedora. Ela não pode falar, não, agora nós somos uma escola municipal, agora nós somos uma escola estadual. Não, nós somos uma escola pública não estatal. Ela é uma escola pública que recebe, através dessa lei, todos iguais pela educação, tudo aquilo que a escola comum precisa para funcionar. Então, a gente tem o apoio do governo, sem sombra de dúvida. Pelo menos até aqui a gente tem. Agora, vamos ver, diante do Supremo, também e aí, nós temos também o apoio, que eu quero deixar muito claro para vocês, nós estamos com uma outra situação também. Não sei se vocês acompanham também o decreto, a Lei 52, que fala mais sobre o autismo. Então, tem uma PEC também na Câmara de Deputados, que é da Mara Gabrilli. E nós estamos entrando também com uma moção, o senador Flávio Arnes e o senador Moro, eles estão correndo atrás, porque ali também precisa entrar um apoio às escolas especializadas. Então, eles estão também com umas emendas de apoio nessa PEC, para que entre o apoio à continuidade das escolas especializadas. Porque, se você for na LDB, a LDB ela diz preferencialmente na rede regular de ensino. Preferencialmente na rede regular de ensino. Isso não significa que o nosso aluno vá para a rede regular de ensino. Entendeu? Então, logicamente, que nós temos o apoio. Tá? Lógico que eu quero dizer uma coisa para vocês. Porque, como eu sou no túnel do tempo, nós tivemos momento... minha mãe falava assim, filha, dia de muito é véspera de pouco. Nós tivemos momento dentro do nosso convênio que foi muito melhor que hoje, né, onde nós tínhamos todo o material de limpeza, material do aluno, material de secretaria, a merenda escolar, lógico que hoje nós temos, o transporte escolar também nós temos, mas nós perdemos algumas coisas dentro desse nosso novo termo. Perdemos, sim, sem sombra de dúvida. Pois não. Eu tive alguns dias lá na PAI procurando, e eu recebi uma ligação da Secretaria de Justiça que pedia movimentação, até me pronunciei aí a respeito, e parabenizei até o presidente pela moção, em nome da Câmara de Vereadores de Biporã, uma observação e a minha pergunta quase é idêntica à do Abreu. Eu tive essa semana conversando com uma professora aqui da cidade, que ela é apoio de criança pessoal aqui numa escola da periferia de Londrina. Certo. Uma vez que uma professora de apoio, ela vai cuidar de uma criança, duas, é uma mini APAI. É uma mini APAI que se forma. Então, eu não sei, nós estamos chegando no fim do mundo, que aqui procurou-se tanto atender, agora vem alguém e quer, não, está todo mundo igual. Não é igual. A criança especial não é igual. Não é. Se ela pode ser incluída na rede, maravilha, mas não pode. Eu queria que a senhora me explicasse, seguindo a pergunta do Abreu, o seguinte,
Me ligou uma figura, o dia que eu me pronunciei no Facebook, a pessoa dizendo que a culpa é do governador. Até me pronunciei aqui. E quem estava lá, o Neuza, era o secretário de Justiça, era o presidente da Assembleia e tinha mais 2 secretários do Ratinho. Eu não entendo se ele repassa o dinheiro, por que ele queria conspirar contra uma vez, bem que se explique, se essa DIN for interpretada como inconstitucional, o Estado ficaria desobrigado a repassar qualquer recurso, é isso? Exatamente. O que isso minaria as APAES. Então, não, as APAES não. Eu todas disse as escolas o seguinte, especiais. A manutenção da escola especializada. A APAE, eles Sim. não vão, ninguém fecha uma APAE. A APAE daí pode continuar com o seu atendimento. O que eles querem, na verdade? Eles querem que a APAE seja apoio. Eles querem que a APAE Mas seja apoio. mas aí, dona Neuza, eu entendi o que o Chimentão quis dizer. O Estado fica desobrigado a passar recurso para a sim, PAI. ele fica desobrigado, mas o governo nosso não está com essa intenção. Então era isso que eu Não, queria saber. Sem sombra de dúvida, ele está conosco. Nossa, não tenho dúvida nenhuma. Mas é isso, gente, que eu quero. Não sei se tem mais alguém com alguma mais pergunta. Pela ordem, senhor presidente. Sim. Dona Neuza, quais são os pontos de inconstitucionalidade que esse grupo, né, eles questionam? É somente a lei na íntegra ou tem alguns pontos específicos? Não, é na íntegra. É na íntegra, porque eles são a favor da inclusão. E a inclusão quando eu estive como presidente da APAE de Biporã, nós estávamos com um problema desse. Eu recebi um ataque, que era um termo de ajustamento de conduta. Eu ia ser a primeira presidente que ia ter que responder por omissão intelectual. Por quê? Porque, naquele momento, nós tínhamos que mandar todo mundo para a rede comum de ensino. Foi onde nós nos estabelecemos enquanto escola de educação básica na modalidade de educação especial. Gente, hoje nós existimos como uma escola especializada autorizada pelo Conselho Estadual de Educação do Estado do Paraná e aprovada pela Secretaria Estadual de Educação. Então, nós estamos dentro do sistema. Tanto que nós temos Fundeb. Vocês sabem disso que nós temos Fundeb. Por que nós temos Fundeb? Porque os nossos alunos estão incluídos no SERI, que é no Sistema de Matrícula de Ensino. Então, o nosso aluno hoje conta como um aluno regular e vem o recurso financeiro. Então, a inconstitucionalidade, eles estão falando no todo, no recurso financeiro e que eles têm que estar incluídos e que é essa inconstitucionalidade. A nossa escola, eu volto a dizer, eu ajudei a escrever a minuta da Escola de Educação Básica na modalidade de Educação Especial, que é a nossa escola, reconhecida pelo Conselho. Quem defendeu no Conselho Estadual de Educação, no Conselho de Educação Básica, foi o professor Flávio que defendeu para nós. E daí o Estado corroborou com a nossa criação da nossa escola. Então, nossa escola, ela é legal. Ela existe legalmente. Por que ela é uma escola especializada? Porque nós respeitamos o ritmo dos nossos alunos. Um aluno comum demora 1 ano para passar de uma etapa para outra. O nosso aluno ele tem mais tempo de uma etapa para outra. Então, por isso que nós somos uma escola especializada. Nós temos um currículo diferencial, mas nós temos a parte de português, matemática, educação física, educação artística, todas as disciplinas adaptadas para as necessidades e para o desenvolvimento do nosso aluno. Esse é o diferencial de uma escola especializada. O que já é difícil numa escola comum, você colocar uma pessoa com deficiência intelectual. Gente, eu não estou falando que nós somos contra a inclusão, por favor. Jamais, porque se nós formos também é difícil. Mas se você pegar um cego, um deficiente auditivo, um deficiente físico, se ele tiver todo o aparato de adaptação, beleza, ele vai embora, gente. Agora, o nosso aluno, ele precisa de muito mais além. Então, é isso. E eu quero aproveitar esse momento e entregar para o nosso presidente, só a título de curiosidade, o valor de um aluno para a APAE de Biporã hoje. Eu fiz esse levantamento, ali depois, se você quiser divulgar, e aqui também eu trago um expediente
sobre a possibilidade da extensão de apoio e recursos financeiros por parte do governo às escolas especializadas. Isso aqui a nossa coordenadora nacional fez um texto, eu passo também para as suas mãos. Eu trouxe também uma nota da APAI-DF, como a gente pediu para todas as federações, todo mundo está se manifestando. Então, é um documento muito bom, que dá depois, no momento, se você quiser passar para o pessoal, veja aí o valor de um aluno da APAI de Ibiporã. E aqui também eu trago a lei do voluntariado, porque às vezes pode ter um bochicho com relação à minha estada na APAI de Ibiporã, né, nesse momento, né, de intervenção da APAI. Como eu sou mãe da vice-prefeita, então tem uma lei nacional que vocês sabem que eu não posso estar frente à APAI de Ibiporã. Posso estar lá na APAI de Nova Santa Bárbara, na APAI de Londrina, mas na APAI de Ibiporã não. Então, qual a minha situação? Eu estou como uma professora voluntária através da Lei Federal de Voluntariado. Então, se tiver bochicho na cidade, os senhores vereadores, por favor, tomem conhecimento, que é uma coisa legal, que eu acho que vale a pena. E aqui está mais uma vez, que vocês já receberam, como quem é que está à frente da APAI de Ibiporã hoje, né? A comissão interventora, estão indo muito bem, graças a Deus, e e aqui eu quero, em nome do nosso presidente, agradecer o apoio que o município tem dado à APAI de Ibiporã nesse momento. Porque nós tivemos, no passado, a situação no passado chegou o prefeito Nado, chegou o John, eu estava como presidente, professora, nós precisamos montar uma faculdade aqui, jogou todos os papéis na mesa, o doutor Justino era contra, e foi o nosso momento bom. E, nesse momento, o prefeito municipal, levando a Escola Beltrão para lá, é um apoio que nós vamos ter nesse momento, e eu quero aqui, Rafael, que você estenda o nosso agradecimento ao Executivo, que nós estamos muito felizes. Está lindo, vai ficar lindo, vão gostar. Né? Tivemos aí um movimento de pais e mães contra, né? E eu digo o seguinte, mas os pais e as mães não precisam se preocupar com as crianças comuns, né? As crianças normais. Eles não vão lá para o mato, eles não vão lá para a fazenda, eles não vão fugir. Nós que temos alunos com deficiência, nunca tivemos esse problema. Então, eles não precisam se preocupar se os filhos são ditos normais, né? É até uma ironia. E a gente também não pode julgar, porque ninguém pode gostar daquilo que não sabe e daquilo que não conhece. E nós vamos fazer algumas atividades integrativas com esses alunos, que eu tenho certeza que eles vão amar estar naquele espaço, que é muito bonita a APAI de Ibiporã. Em nome da nossa comissão interventora, eu agradeço esse convite. Estou à disposição sempre e espero que Deus me dê saúde para que a gente possa, um dia, inaugurar a APAI de Ibiporã, porque a APAI de Ibiporã não foi inaugurada, porque ela não foi terminada. Porque a gente tem um sonho, eu tenho um sonho, presidente, e eu já falei com o prefeito, e aí eu vou precisar do apoio de vocês, de trazer para Ibiporã o Ser 2. O que é o Ser 2? Que é um centro de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência intelectual / autismo. Para a APAI de Ibiporã, Minas Gerais, tem 23 centros ligados à APAI. E isso é um projeto do governo federal, do Ministério da Saúde. Então, nós precisamos do aval do prefeito, do secretário de Saúde, do secretário de Saúde municipal e do secretário estadual de Saúde, do Beto Preto. E nós temos espaço lá em cima em cima da piscina térmica, nós temos um espaço ali que é só concluir e a gente fazer esse centro, para atender essas pessoas aqui por aí. Esse é um sonho que eu quero plantar, se eu não conseguir terminar, porque nós íamos trazer uma extensão da ACD para Ibiporã. Mas a ACD é muito, muito complicada, as regras deles. Mas o Ser 2 fica registrado, presidente. É uma meta. Tá bom? Muito obrigada, gente. Uma boa noite. Mas eu vou deixar aqui também, agora não vou deixar de pedir, né? Isso também é uma iniciativa também do prefeito, também, né, de uma autorização da conta de uma doação através da conta de água. Não só para a APAI, mas também tem para o asilo, tem para o Cristo Rei. Eu vou deixar em suas mãos, mas eu vou voltar a buscar. Porque, senão, a logística não funciona. Vocês têm que aderir R$5, R$10 de desconto na conta de água. Agora, aqueles que já fazem a doação, perfeito. Dá para o pai, dá para a mãe, dá para o vizinho. Tá bom, gente? Muito, muito obrigada. Muito obrigado, dona Neuza. Eu gostaria de agradecer a sua presença.
né, toda essa fala, a disponibilidade, o conhecimento que a senhora tem em relação às unidades especiais de educação. Agradecer aos vereadores por terem participado e ajudado a compreender essa situação que nós estamos passando aqui no estado do Paraná. E dizer que nós estamos à disposição e juntos para buscar que essa DI não seja efetivada.